noite a todos. Hoje, na data de 23 de maio de 2023, a gente está iniciando mais um Unicast, com outros convidados, é claro, que eu falei, né? Desde o início, cada gravação irão várias pessoas, cada um com uma profissão diferente, um time diferente, entendeu? Uma mania, um jeito, seja o que for. Então é um meio de se expressar. E hoje os meus convidados, são o primeiro aqui à direita, José Carlos, depois meu amigo Edival, minha amiga Marli. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Obrigado por estar somando e aceitar o convite, né? Como eu falei, é um bate-papo entre amigos. Aqui, fale o que queira, o que não queira, entendeu? Se expresse da sua maneira, se solte. Então a gente tem nossos bastidores ali, tem pessoas nos assistindo através do Instagram, né? Então a gente pode falar o que você queira, se expressar da sua maneira. Começando aqui com o nosso amigo José Carlos. José Carlos, quem é essa pessoa, José Carlos? Fale um pouco sobre você, se solte, fale sobre sua vida e os demais aí depois também vão falar. Pode comentar, perguntar para o José Carlos, depois também. Então assim, é um modo de cada um se expressar. Não é um modo interrogatório, mas é um bate-papo entre amigos. Vai lá, José Carlos, fala com a gente. Olha, falar quem é José Carlos é meio difícil, né? Porque você vai fazer uma autoanálise, né? Mas eu me chamo José Carlos Moraes, eu tenho 66 anos, né? Sou morador da cidade de São Paulo, e pretendo muito em breve morar em Amambai, né? Essa é a minha ideia. Eu sou formado em Direito, sou um bacharel e também advogado. Depois da minha faculdade de Direito, eu resolvi fazer uma nova faculdade, né? Eu fiz uma faculdade de administração, assim, para eu preencher o tempo, não para fazer ou exercer qualquer profissão, porque a minha profissão mesmo é ser advogado. É engraçado, né, que quando eu pensava em estudar, né, eu fazer um curso, estava no colégio, eu imaginava que eu nunca imaginei ser advogado. Eu trabalhava como advogado, mas não pensava ser advogado. Tá, mas aí você fez esse curso, essa graduação, por impulso de alguém? Não. Ou por ideia, por exemplo assim, o meu patrão falava para mim assim, você tem tudo para ser advogado. Por que você não faz o curso de Direito? Eu falei, porque eu não queria ser advogado. Né? Mas eu queria ser arquiteto, vamos resumir tudo, né? Só que. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Mas assim, o que aconteceu? Eu trabalhava já como advogado há alguns anos e ele falava, Zé Carlos, vai fazer direito, você conhece muito mais que muito advogado formado. Eu falava, não, doutor, eu não queria, não sei o que. Aí ele falou, e eu tentava arquitetura, não dava certo. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou fazer direito. Aí eu entrei, né, prestei em 3 faculdades, Mackenzie, FMU e Mogi das Cruzes. A primeira que saiu o resultado foi a faculdade da FMU. Aí eu falei, patrão, ele falou, não, e tem mais, se você fizer a faculdade de Direito, eu pago a tua faculdade. Aí foi um incentivo, né? Foi um incentivo. Aí eu falei assim, então tá bom. Aí eu peguei e fui, eu falei, FMU é muito cara. Ele falou, não importa, vai fazer porque eu quero, eu vou ser formado. Aí eu entrei na FMU e no primeiro ano eu já gostei da faculdade. Quando nós tínhamos IED, né, e TGE, que é Teoria Geral do Estado e Introdução ao Estudo de Direito. Sabe quando você se encontra, você começa a ver tudo aquilo que você trabalha, você começa a ver no curso. Aí eu me apaixonei e estou aqui até hoje, né? Me formei e eu hoje exerço minha profissão, eu tenho quase 40 anos de profissão, né? Já tenho bastante tempo. Já trabalho no ramo há mais de 40 anos, né? Porque eu trabalhei com ele 9. Você atua em todas as áreas, o direito, Não. Eu, assim, na verdade, assim, eu atuo em todas as áreas porque eu trabalho com empresas. Certo? Mas, assim, o meu foco é mais empresarial. Eu não faço crime comum, por exemplo. Criminal eu não trabalho. Porque eu não faço crime comum. O que é crime comum? Assassinato, roubo. Eu não defendo bandido. Mas, na área criminal, eu defendo, por exemplo, o empresário que sonega o imposto. Eu vou lá e defendo. Ele também vai ser um crime, né? Mas é um crime diferente. Não tirou a vida de ninguém. Simplesmente ele vai ser processado
por outro motivo. Por exemplo, um motorista de caminhão anda na rua, atropela um sujeito. Eu vou defendê-lo. Entendi. Por ele estar fazendo parte da empresa, mas não, assim, o meu impedimento é o crime comum, só isso. Agora, nas outras áreas de direito, eu atuo em todas. Claro, tem umas que eu gosto mais, tem umas que eu gosto menos, mas eu atuo em todas. Certo. E dando procedência ao nosso assunto, né? Nosso amigo Edival. Quem é Edival? Quem é Edival? É isso, fala um pouco. Falar da gente mesmo é um pouco complicado. É fácil, mas você perguntar para alguém quem é você, igual eu estou te perguntando, do que você se expressar pela sua pessoa, né? Bom, falar de mim, Edival, Francisco Carvalho, esse meu nome completo. Certo. Sou morador hoje de Amambai. Depois de ter morado fora, já morava aqui, né? Entendi. Cheguei aqui em Amambai em 72. Em 72? 72. Ah, você chegou, você não nasceu aqui. Não, eu nasci numa vila, né? Não nasci em cidade, nasci em vila. Ah, Mas qual cidade? Vila Vargas, né? Ah, então eu sou natural de Dourados, né? entendi. Mas nasci em Vila Vargas. Certo. Mas Vila Vargas é Dourados. É um distrito, né? Eu sou natural de Dourados. Né? Entendi. Até pouco tempo, então, eu não sabia disso. Que, como no registro, na minha documento, estava tudo Vila Vargas, né? Certo. Aí eu fui oficializar um documento em Campo Grande um dia, o cara olhou assim, da Receita Federal, e falou: seu documento está errado. E eu já com quase 50 anos de idade, aí eu falei: está errado. Eu falei: por quê? Porque você está aqui, que você é natural de distrito de Vila Vargas. Ninguém pode ser natural de distrito. Natural de Dourados. Eu fui ao mesmo documento, né? Então hoje eu sou douradense, mas nasci em Vila Vargas. Bom, então morei aqui um período, fui embora daqui em 87. Foi para onde? Fui para Campo Grande. Campo Grande. E lá fiquei 33 anos morando. E agora estou morando aqui de novo. Gosto muito aqui. Quanto tempo sou você apaixonado por está morando novamente aqui? eu estou aqui desde 2000 morando mesmo 19, né? Morando mesmo 19. Então, a minha área que eu atuo desde 87 é o ramo do comércio. Comércio, especificamente no ramo de embalagem, desde 87 trabalho nesse ramo, um ramo que, vamos dizer assim, forçosamente, necessariamente eu entrei e fiquei. Né? Então, Formação? Me formei em Direito. Né? Olha, coincidência, hoje parece que Então, aqui o bate-papo vai ser. Depois a Marli vai dar a sua palavra também, né? Quem é a Marli, mas. Me formei em Direito, mas foi uma faculdade que eu fiz já quando eu tinha 50 anos. Né? Certo. Então foi mais assim, uma questão de desafio. Assim, com todo respeito à idade, por que nessa faixa etária você voltou a estudar? É até interessante porque Sim. surgiu a história do Enem, essa coisa toda, né? Certo. E eu não tinha concluído o estudo para mim entrar na faculdade. Certo. E as minhas filhas já estudadas e formadas e tal. Não, pai, o senhor passa no Enem, o senhor passa, faz o Enem, o senhor passa. Eu não passo. Eu estava mexendo com o Enem agora, só o final de semana, você você mesmo, aí, seu potencial. Aí eu falei assim, tá bom, não, já fiz sua inscrição, está escrito também. Incentivo, hein? Aí eu falei, tá bom, vou fazer. Aí fiz o Enem e reprovei em matemática. O resto eu passei tudo, reprovei em matemática. Elas fizeram teimosamente 2 vezes, eu fui e fiz, reprovei de novo em matemática. Nossa. 2 vezes. Fiz 2 Enem e reprovei em matemática, na matéria. Você não se preparou, não estudou? Não, eu nunca peguei nada para estudar nada. Foi com coragem. Fui lá e fiz. Interessante. Aí, um dia eu estou no escritório da empresa lá em Campo Grande, conversando com a secretária lá, e ela falou assim: ô, senhor Edival, o senhor fez o Enem 2 vezes, não passou? Eu falei: não passei, reprovei em matemática. Aí eles disseram: não, mas é o seguinte, o senhor pode ir, vai.
junta os dois Enem, vou tirar aqui para o senhor vai lá em tal lugar e tal, e o senhor pode fazer só matemática. Eu falei, posso? Não pode. Aí eu fui lá, rapaz, não deu certo, me matriculei, fiz 6 meses de matemática, passei em matemática. Aí eu falei, bom, já que eu passei em matemática, a minha filha, quando começou a estudar, falei, faz direito. Eu queria que ela fizesse direito, né? Aí ela começou, só que quando ela começou, primeiro ano, 6 meses, ela conheceu lá pela psicologia, né? 6 meses, primeiro ano lá, tem, né? De introdução. E ela se apaixonou pela psicologia e largou direito. Hoje é formada em psicologia, já fez pós-graduação. Mas é aquela história, né? Então, assim, aí acabei eu fazendo o curso de direito. E fui. A paixão do direito era sua. Era minha, não era. É verdade. Aquele ditado. Dentro do pai, o homem escolhendo para o filho. Eu falei, bom, será que você não fez, eu vou fazer. Legal. Legal, bom. Legal mesmo. E hoje estou aqui de novo. É engraçado, né? Que eu fiz e gostei. E hoje eu sou um advogado porque o meu patrão insistiu para que eu fizesse. É interessante isso, né? Ele enxergou em você o potencial, né? Exatamente isso. Ele sabia que eu tinha, acho que, vocação para a coisa. Né? Porque assim, você tem que ter vocação. Eu sempre falo, para você fazer direito, você tem que ter vocação. Vocação, porque é uma matéria meio complicada você fazer. Legal. É muito específico. Eu digo que o curso de direito, não sei se hoje já tem a distância, mas na época que eu fiz não tinha ainda. Era presencial, assim, dava todo dia. Aí você imagina, um sujeito igual eu, trabalhava o dia todo, né? E aí à noite, você ir para a faculdade, ficar lá. Falar bem a verdade, o primeiro dia que eu fui na faculdade, quando eu cheguei lá, estava tendo um evento. E quando eu cheguei no saguão da faculdade, eu olhei para aquilo lá e falei, não é possível, eu estou na escola. Né? Festa, e luz, e dança, eu falei, não, aqui não é uma instituição de ensino. Né? Porque o que é uma escola para mim, quando há 30 anos, 35 anos, né? Você entrava na fila, cantava o Nacional. A diferença é enorme. Mas é legal. Foi bom. Foi uma experiência muito boa. Para mim foi enriquecedor. Legal, cuidado, daqui a pouco a gente volta a outros assuntos, né? A outro tema. Nossa amiga Marli também é a convidada de hoje. Fala um pouquinho a Marli. Olha, Marli Taparelli, né? Taparelli? Opa, esqueceu do Aparecida. Esqueci da Aparecida, é claro. Certo. Mamãe, né, colocou em homenagem a Nossa Senhora O sobrenome vem de onde? É italiano. Eu sou natural de São Paulo, atualmente moro em São Bernardo do Campo. Certo. E, por incrível que pareça, é a minha primeira vez aqui em Amantar. Conhecer Então foi? Como está vocês. sendo o seu passeio aqui? Eu estou amando. Eu estou amando. No trajeto para vir para cá, uma das coisas assim, eu tive vários momentos de emoção. Certo. Tem uma coisa assim que na minha maneira de enxergar a vida, tem determinadas coisas que são muito simbólicas. E uma delas são os silos. Os E o que silos. me chamou muito a atenção durante o trajeto, isso eu comentei com algumas pessoas, era a quantidade de silos que eu vi pelo caminho. E silos, na minha concepção, grandes e vários, então cada vez que eu olhava eram 3, 4 silos juntos e logo à frente eu via mais alguns. Isso para mim é um sinônimo muito grande de prosperidade, de abundância. Entendi. Né? Então isso me deixou bastante emocionado durante o caminho. Eu fiquei, então eu acho e considerei, né, a cidade de vocês muito próspera, toda essa região. Parabéns para vocês, parabéns, viu? Só para te dar que verdade do pai, sempre volta. Sempre volta. Então eu acho que nós vamos ter que rever aí, marcar a data do retorno, tá? Mas eu falei que eu ia trazer você de volta. É verdade. Eu falei, porque as pessoas gostaram de você gostou das pessoas. Gostei. Nada gostei mais muito. justo que você volte. Muito obrigada mesmo. Marli, se você queira se expressar aqui pra gente, a sua formação. Então, eu
outra coisa também que me chamou a atenção aqui hoje, né? Certo. Não foi nada programado. Não, não foi. E nós temos aqui 3 pessoas formadas em Direito, porque eu também me formei em Direito, mas eu não exerço, eu apenas sou bacharel. Certo. E o que me chama também a atenção é que a minha história é um pouquinho diferente da dele, né? Certo. Ele foi para a faculdade um pouquinho mais tarde. Eu entrei muito nova, 17 anos, eu já saí do colégio e já entrei para fazer a faculdade. Mas o mais interessante é que eu não sei explicar muito bem, quer dizer, saber eu até sei explicar, né? Certo. A minha vontade mesmo era ter feito psicologia. Na época eu não fiz, porque a faculdade de psicologia era praticamente tempo integral. E como eu queria trabalhar, precisava ajudar em casa, né? Então eu acabei fazendo a inscrição de última hora para Direito. Mas aí você vai falar assim, como assim? Direito foi sorteado ali na hora? Não. Eu sou da época que a gente tinha educação moral e cívica, e nessa aula a gente estudava a Constituição. E eu me apaixonei pela nossa Constituição. Sabe? O direito de ir e vir, né? Estudar os nossos direitos, né? Certo. E teve uma outra cadeira também, que era OSPB, Organização Social Política Brasileira. Eu também tive isso. O que a gente... Isso no antigo ginásio, que eu sempre estudei em escola pública. Eu também. Como eu morei bastante tempo no Tatuapé, eu estudei no Ascendino Reis, Colégio Estadual Professor Ascendino Reis, ali esquina da Tuiuti com Azevedo Soares. E lá era um excelente colégio do estado, onde a gente tinha tudo, todas as formações ali, a gente tinha aula de desenho, aula dos meninos. E uma das coisas que eu achei bastante interessante é que na aula de OSPB a gente estudava quais eram as funções de um vereador, né? De um deputado estadual, prefeitura, o que a Assembleia Legislativa faz. Então eu acho que isso, de certa forma, me encantou. E eu acho que naquele momento que eu falei, já que psicologia não dá para fazer, eu fiz Direito. Entendi. Mas depois fiz uma segunda formação, então atualmente eu fiz psicanálise, né? Então eu sou pós-graduada em psicanálise e hoje eu trabalho como psicoterapeuta. Ah, legal. Tá? Legal, mas interessante. Mas eu vou falar uma coisa, nós, né, que estudamos um pouco mais lá para trás, né, como eu, por exemplo, nós tínhamos aulas práticas, né, algumas matérias, vamos dizer matérias, né, que hoje não existe mais no currículo. Não. Eu, por exemplo, tive francês. No primeiro e segundo ano do ginásio, eu tive francês. No terceiro e quarto era inglês. Aí eu tinha práticas comerciais, eu tinha OSPB, Educação Moral e Cívica, todo dia, como diz o Orival, nós todo dia íamos cantar o hino. Antes de adentrar a sala de aula, todos os alunos iam cantar o hino, como ainda é até hoje nos Estados Unidos. Coisa que aboliram no Brasil, e você, assim, você perdeu muito dessa coisa de ser cívico, né? Isso é ser cívico. Na aula de música, né, José Carlos, era muito interessante porque na aula de música, claro, a gente aprendia, né, os tons, a gente cantava, e uma das coisas que nós cantávamos eram os hinos, então a gente cantava todos os hinos. Então a gente sabia quem havia feito letra, música, toda a história, todos os hinos, né? Eu Hino da bandeira, hino da independência, hino da marinha, hino do exército, então a gente cantava o hino da bandeira, o hino nacional, da independência. Exatamente. Exatamente. Eu também tive todos, até hoje, né? Eu lembro da minha professora de canto, né? Nós tínhamos professora de canto. Exato. Ela dizia, salve. Não, certo, tá bom, já não precisa cantar. Não deve saber. Mas ela ensinava o seu tom. Olha, você sabe uma coisa essa que eu parte gostaria é minha, né? Olha só uma parte assim, vocês estão lembrando dessas matérias que hoje não tem mais nas escolas, né? Quanta coisa se perdeu, né, de grande valor, porque o SPB, por exemplo, é uma matéria. Hoje você conversa com um aluno hoje aí,
se eu perguntar para ele sobre Qual a função de um senador? um vereador. Um vereador, não vamos, né? Não vamos nem lá na Casa Alta, vamos ficar aqui no vereador, aqui na cidade. Você pergunta para ele. A importância do seu voto como cidadão. Simples. Mas Exatamente. são as mudanças da vida, digamos assim. Marli. Mas não vamos deixar o papo tão sério. Vamos contrair um pouco. Viu? Chega de direito. Vamos fazer Chega de isso política, daí. vamos dizer assim. Mas só para completar aqui, não Pode deixar falar. preocupado aqui a Marli e eu Certo. também, né? Nós só somos bacharéis. Só bacharéis. Mas tem colega aqui para nos entender. Pode. Se precisar, nós estamos aqui. Se for na reunião, não conte comigo. Marli, dando continuidade com a sua pessoa. Quem foi Marli na sua infância? Se você queira se expressar, falar um pouco da sua infância, como foi, entendeu? Fica à vontade. Marli. É uma infância que foi simples, né? Certo. Os pais do interior de Ribeirão Preto, que vieram para São Paulo. Certo. Então tem essa questão, né, de novos, né, na capital, então trabalhar para o sustento e fazer, né, a família crescer e etc, né, e dar a formação para a gente. Então, desde muito novinha, minha mãe já ajudava, né, na pote costura, as vizinhas, e eu cuidava dos meus irmãos, né, Legal. para poder também dar Você era mais velha? uma ajuda mais velha. Sim, sou A mais velha. primeira da família? A primeira, depois só os meninos. Então fui, de certa forma, um pouquinho mimada, né? Mamãe porque E meio mãe. Meio mãe, porque você. Meio mãe, É. sim. Entendi. Porque assim, do lado da minha mãe, eu fui a única neta mulher. E do lado do meu pai, eu era a neta mulher mais nova. Então por isso que eu falo, embora eu fosse a primeira em casa, eu era assim, a última ou única, né, em algumas outras situações. Por isso que eu falo assim, um pouquinho mimada, né, aquele xodózinho. Entendi. Né? Legal. Mas assim, uma menina interessada em estudar, isso eu procurei colocar também nas minhas filhas, porque eu acho que a grande diferença na gente hoje, de um profissional para o outro, é justamente o que você sabe a respeito. E não é só educação, livro, você pegar e decorar, mas assim, como que você vive a sua vida, né? Entendi. Como que você absorve as situações que você viveu. Então hoje quando eu olho para trás, quando você me perguntou da minha infância, eu acho que foi uma infância muito boa, apesar de ter algumas dificuldades. Porque eu aprendi muita coisa ali com pai e mãe. Legal. Entendeu? Muito interessante. Edivaldo. Um minutinho aí, né? Pra gente tomar uma água aí, cara. Dar um. Eu já até tomei. Eu acabei com a minha água quase. Edivaldo. Quem foi Edivaldo? Como foi a sua infância? Você queira falar um pouco pra gente aí? Olha, a infância minha, assim, não foi fácil. Foi uma infância, vamos dizer assim, difícil, porque ela não teve, vamos dizer assim, um norte. Por exemplo, eu morava numa casa 6 meses, aí de repente vinha um tio e levava eu para uma casa, para uma outra casa. Aí você imagina quando você é criança, você ter essas né, coisas. Então não foi fácil não. Mas foi uma infância, vamos dizer assim, que todos os lugares que eu passei, consegui viver, estou aqui hoje. Mas na verdade você não morava com seus pais? Não. Meus pais, quando eu tinha acho que 2 anos, 2 para 3 anos, o meu pai desapareceu. Nossa. Desapareceu. Isso te marcou? De certa forma, até os 16, 17 anos, foi complicado. Mas eu superei, uma vez eu superei. Entendi. E então, de maneira que ela foi difícil, mas as pessoas que foram, eu sempre costumo dizer assim, usadas por Deus para que eu sobrevivesse e vivesse, né? Mas não foi fácil não, é uma coisa muito difícil.
difícil de você superar. É, Mas eu superei. graças a Deus. Graças a Deus. Tá certo. E o José Carlos, como foi a sua infância? A minha infância foi bem sofrida, né? Porque eu sou filho de pai operário, né? Vindo de Socorro, né? Interior de São Paulo, bem pequeno. Eu vim para São Paulo com 3 anos de idade, né? Aquela vida, meu pai trabalhava em Socorro, saiu do emprego, veio para São Paulo se aventurar na cidade grande. Saiu de uma cidade pequena, uma cidade que era grande, né? Assim, fomos morar longe do centro, só meu pai era operário, eu era operador de máquina, e a minha mãe com nós 3 pequenos, né? Então foi muito difícil. Passamos muitas dificuldades, sim, porque é difícil, né? Uma cidade, você pagar aluguel, sustentar 3 crianças na escola depois, foi bem complicado. Quando a nossa vida começou a ficar difícil, mais difícil ainda, né? O que aconteceu? Tanta verdade, é um episódio, né? Eu fui ter televisão, a primeira televisão, com quase 9 anos de idade. Foi em 66, porque eu sou de 57, 66. Com 9 anos foi a primeira televisão. Então nós não tínhamos televisão, sabíamos o que era isso. Nós morávamos num local, né? Que eram 5 casas. A gente chamava habitação coletiva, né? Então, No mesmo quintal, né? no mesmo quintal, exatamente. A Vila do Chaves. Não era a Vila do Chaves, era lá eles chamavam de cortiço. Naquela época era o cortiço. Mas assim, é o que eu sempre falei, nós sempre moramos no cortiço muitos anos, mas nunca fomos corticeiros. Porque nós sempre estudamos, nós sempre tentamos alguma coisa. Quando a nossa vida começou a ficar mais, que meus pais não estavam conseguindo mais, meu pai não estava conseguindo sustentar outra coisa. A minha mãe, em vez de colocar para trabalhar, não. Ela foi trabalhar. Ela foi vender produtos da Avon para poder sustentar os 3 filhos na escola. Porque daí eu comecei a trabalhar com 18 anos. Eu ia fazer 18 anos quando eu comecei a trabalhar. E aí em Liege, que é minha irmã mais velha, já tinha 18. E a Cristina, 15. Olha que interessante, né? Só fazendo assim uma parte, né? Lá do psicoterapeuta aqui olhando. Você vê que interessante? Temos dificuldades, todos nós temos. O que a gente pode tirar desse aprendizado aqui? Que basta você se prontificar em fazer alguma coisa para sair da situação que você está. O nosso colega aqui, ele comentou, né? Essa mudança. O que ele é hoje? Um empresário. Então, você trouxe esse know-how. Porque o que um empresário ele enfrenta na vida? Altos e baixos, mudanças. Sim. Seja de política, seja de governo. Então, tem esse movimento. Ele trouxe esse know-how. Por essas mudanças de locais, né? Você vê, os pais do José Carlos também, qual a dificuldade? A mulher, na época, ela foi buscar uma outra fonte de renda. Assim como a minha mãe também. Ela era só do lar. Mas como a situação apertou, o que foi feito? Foi buscar uma outra fonte de renda. Sim. Então, o que eu gostaria de pontuar aqui é que, assim, a dificuldade existe. A pergunta é, como que você pode fazer para sair da dificuldade? Porque a saída existe. Sim. A alternativa Basta existe. você querer. Basta você Querer, exatamente. dar o up. Então, aí logo depois, eu comecei a trabalhar e eu tinha 17 anos. Né? É uma passagem interessante da minha vida. Eu fui procurar emprego na época do Exército. Quando ninguém empregava ninguém. Aí eu fui procurar esse escritório de advocacia, eu trabalhei 9 anos lá. E a secretária, ela falou assim, eu não deveria te pegar, porque você está na fase do exército. Mas eu vou te admitir por quê? Porque uma pessoa na sua idade, eu já tinha 17 anos, eu já era formado no colégio. Eu já tinha o colegial pronto, entendeu? Coisa que as pessoas não era muito comum. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu já era formado no colégio. E naquela época não era tão comum você, eu me formei no colégio com 17 anos. Eu estava me formando no colégio e eu vim trabalhar. E é muito interessante. E ali eu trabalhei durante 9 anos e na verdade eu tive 2 empregos na minha vida. 9 anos que eu sou advogado e 10 anos trabalhando no metalúrgica. Esses são os meus 2 empregos. E quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu falei para minha mãe, meu primeiro pagamento, você vai parar de trabalhar. Ela saiu do trabalho e foi em casa. E assim,
E foi uma forma que eu de agradecê-la para isso. Porque logo em seguida, minha irmã mais velha também começou a trabalhar. Aí a nossa vida mudou, porque nós já saímos daquele local, já fomos morar no outro local. Aí minha irmã mais nova já quis trabalhar. Mas ela me falou, não, você não precisa. Ela falou, mas eu quero. E ela foi trabalhar também. Então, legal. O exemplo, né? Sim. Cada um tem um. porque ela queria ter a vida dela própria. Tá certo. Entendeu? Então, essa foi mais ou menos a minha infância. E de lá para cá, fui trabalhando. E hoje eu conquistei, né, um espaço na minha vida. E hoje eu sou um advogado. Acho que sucedido, né? Porque eu consegui fazer tudo o que eu queria. Legal. E estou aqui. E assim, durante, eu vou perguntar para todos, né, durante a trajetória de vida, e assim, Unicast tem união, juntando com o podcast, né? E abrange vários temas que a gente faz, bate-papo entre amigos, né? A gente envolve também o esporte, começando com a Marli. Durante essa sua vida toda, digamos assim, você tem um lado esportivo, você praticou, Totalmente. ou que pratica até hoje, o Edival eu sei, né? Porque a gente pedala junto, a gente é parceiro de Totalmente. faz atividade física comigo também. Então, Marli, você Olha, tem um mundo esportivo, digamos assim? tinha. Certo. Na verdade, eu estudei no Ascendino Reis, né? Que era o time de ginásio. Naquela época tinha uma cultura mesmo de ter aula de educação física. Sim. Então, quinta e sexta série, eu participei da Copa Yakult, onde eu fazia o salto em extensão. Fui até os Jogos Abertos do Interior. Legal. Fiquei em terceiro lugar, levando o troféu para o Ascendino Reis, né? Legal. E também participava dos 50 metros rasos na corrida. Também ganhei a Copa. Você tem uma história Tenho. no esporte. Assim. Aí como assim, menina, tal, isso, aquilo, área esportiva, né, o atletismo, aí um pouco aquela coisa, eu falei, nossa, mas né, atletismo, eu menina fazendo atletismo, aí eu fiquei meio assim, né, aí eu fui pro basquete. Certo. Aí no basquete também nós somos campeãs. E naquela época era assim, deixar claro, para você poder viajar, você viajava com os professores, né, com a autorização dos pais, então a gente tinha que ter documentação. E para eu participar nos Jogos Abertos do Interior, eu tinha que ser federada. Então eu fui federada. Então eu fui, aí depois, né, voltando, eu fui para o basquete e do basquete eu fui para o voleibol feminino. Aí depois começa a vida de faculdade, de trabalhar. Aí eu trabalhei bastante tempo dentro do direito, embora não fosse bacharel, mas eu trabalhei um pouquinho com direitos autorais. Porque eu lia os contratos, porque eu fui trabalhar em agência de publicidade e propaganda. E também nessa época, como eu sempre gostei da parte de esporte, eu fiz mergulho. Então eu fui também a carteira, né, internacional de mergulho. Então eu fiz mergulho livre, me encantei, adorei, que aquele livre é o snorkel, né, a nadadeira. Sim. Me encantei, gostei bastante. Aí eu fui fazer mergulho autônomo, que é com cilindro. E aí eu mergulhava até 10 metros de profundidade. Como eu morava sempre em São Paulo, a gente reunia a equipe, né, reunia o grupo, a gente alugava as lanchas e ia lá para Ubatuba. Legal. Aí a gente mergulhava em Ubatuba. Gente, quem não conhece ou nunca fez, né, mergulho, também é uma coisa muito legal. Legal. E o Edival? Como foi seu mundo esportivo? Deixa eu só fazer uma parte antes de você falar. Sim. Que assim, no mergulho, eu tive uma experiência muito interessante quando eu fiz o mergulho em profundidade, com cilindro. Quando eu estava lá embaixo, fazendo o batismo, né, para você poder receber a credencial, naquele momento, olhando tudo aquilo em torno, eu consegui sentir a presença de Deus ali. Olha, interessante. Foi uma sensação assim, tão grandiosa, tão maravilhosa, de olhar a natureza, do que estava ali no entorno, os peixes, e tudo ali, eu fiquei tão emocionada, né? E eu consegui sentir a presença de Deus ali na minha vida. Legal. Foi muito bom. Interessante. Bacana. E aí, grande Edival? Bacana, minha experiência.
E o seu mundo, digamos, esportivo? Bom, esportivo, eu nunca assim fui um esportista. Certo. Quando garoto, minha avó que me criou, e ela não deixava de jogar bola, não deixava só de jogar bola, porque jogar bola, jogar bolita, tiradeira, essa coisa toda. Então ela falou, não, você não vai não. Então ela não deixava. Quando eu comecei a jogar alguma coisa, eu saí para jogar, depois de maiorzinho um pouco, eu não sabia jogar. Aí o pessoal só me aceitava onde? No gol, onde ninguém queria ficar. Eu ia pro gol, e eu ia pro gol fazer o quê, né? Não tinha opção, né? Não tinha opção. Mas assim, eu sempre gostei, sempre corri, eu fiquei um período no exército, uns 4 anos, né? Certo. Então lá para fazer educação física, na escola de educação física, depois quando me dei baixa, sempre eu praticava alguma coisa, corria, ia à academia. Então assim, nunca deixei, fiquei... Não ficou sedentário, digamos assim? Não. Sempre fazendo alguma coisa. Como faço até hoje. Pego a bicicleta, dou uma pedalada, venho à academia e tal, né? Legal. E acho importante, acho muito importante. A qualidade de vida, né? Uma qualidade de vida é muito boa. Então, de esporte, gosto de esporte, não perco nem quando tem evento, Olimpíada. Você é flamenguista, né? Não. Ah, não? Não. Errei. Não, aí Tô brincando. aí você forçou. Pelo menos é palmeirense, né? Então tá bom. É legal, Edivaldo. E José Carlos? Quem foi o esportista ou pratica ou não? Eu nunca tive essa afinidade na minha vida. Não. Assim, quando eu estava no ginásio, no colégio, né? O que eu gostava de fazer era ginástica. Mas nunca fui bom. Jogar bola, nunca gostei. Nunca gostei. Gosto de assistir, mas eu não gosto de praticar. Certo. No vôlei, mais ou menos. Quer dizer, na verdade, o único esporte que eu me adaptei, que eu gostava de fazer, nadar. Eu gostava muito de nadar. Então, era o que eu Nadar ou nada? Nadar. Nadar. Então, mas os outros não adianta. Eu ia para a piscina de terça a domingo. Tá certo? Porque eu só não ia segunda porque o clube não abria. Porque como aqui não tinha dinheiro para um clube bom, né? Então eu tinha que ficar naquele clube que era da prefeitura, lá na Vila Maria, eu morava em São Paulo, né? Então, é o que eu fazia, eu ia nadar, eu gostava de nadar. Mas nada assim, na vida esportiva, não. Nunca me destaquei, nunca fiz nada. Já andei de bicicleta, sei andar de bicicleta, sei nadar, não sei jogar vôlei direito, não sei jogar basquete, não sei jogar futebol. Quando eu ia quando tinha o time da escola, né? Eu nunca era escolhido, eu sempre sobrava. Quem ficava comigo era o que eu não conseguia escolher. mas eu não jogava. No gol, se chutasse a bola muito forte, eu saia da frente. Então, na verdade, não gosto. Faz parte. Faz parte. É o meu perfil, né? Meu perfil é outra coisa. Certo. Eu gostava, na escola, eu gostava muito de estudar. Sim, no esporte. No esporte, não. Não. Marli, Oi. algum apelido ou um Sim. nome artístico que Sim. queira falar, se gostava ou não gostava? Sim, a gente tinha. Sempre teve essa questão de apelido, Sim. né? Hoje é bullying, né? Depende do que você for falar pro seu Ah, mas colega. na nossa época não era Não, chamado de sim, mas- bullying, né? na época, Mas tinha. Aliás, teve um evento, eu sempre fui alto, né? E magra. Certo. Muito magra. E um dos meus apelidos era Olivia Palito. Eu sempre profissional. Era Olivia Palito, entendeu? Então aí o pessoal chamava muito. Aí depois, como a Olivia Palito era grande, ficou Olivia. Certo. E ficou. E eu atendia porque não tinha o que fazer, não tinha como você brigar, né? Brigar, era pior. Olivia, aí uma vez eu estava na faculdade e estava voltando para casa, estava no metrô já. E eu ouvindo alguém no fundo, e era tarde, assim, não tinha muita gente na plataforma. E eu ouvindo lá no fundo, Olivia! Não é comigo, né? Sim. Meu nome é Marli, né? Eu esqueci completamente. Aí veio o rapaz perto de mim e falou assim, Olivia! Eu olhei, eu falei assim,
chamava de Tico Tico e Teco. Eu falei, é você, Teco, né? Ele falou, poxa, Olívia, eu tô te chamando há um tempão, eu te reconheci. Eu falei pra ele, olha, eu preciso te contar uma coisa, meu nome nunca foi Olívia. Entendeu? Então essa foi uma situação assim muito engraçada. E em casa, quando pequena, era Lilica. E minha irmã, né, minha tia, irmã da minha mãe, ela me chamava de Lilica Repelica. Porque ela fazia assim, ó, Lilica Repelica, vai deitar no mato para ver se o urubu te pinica. Era a musiquinha, era o refrãozinho que tinha, né? Também não oferecia resistência, porque não adiantava, gente. É o qual o apelido. Mas é assim mesmo. Aí é que o apelido pega. Aí depois ficou Lilica, Lilica. Hoje em dia é Marlinho mesmo, é. Edivaldo. Só eu chamo de Magali. Ah, ele me chama de Magali, tá, Por gente? que Magali? Por que Magali? Porque ela é magra, come e não engorda. Edivaldo. Então, Batista. apelido, eu lembro que eu tive 2 apelidos, mas eles não prosperaram. Sim. Quando era garoto, tinha um pai, como eu entregava leite, né? Ah, Eu também tinha entregava essa leite. profissão. Eu Minha entregava primeira leite, profissão, então, sabia? e os guri que quando à tarde iam para a escola, Ah. então eles me chamavam de coalhada. Ah, Coalhada, né? Interessante. Mas não prosperou porque, não sei o que aconteceu. Até tem um conhecido meu aqui, Sério. que é hoje, né? Ele reencontramos e ele lembrou, né? Eu lembro. Esse aí, e depois tive um outro, como meu nome é Edival Francisco, Certo. e tem algumas pessoas às vezes têm dificuldade com Edival. É. Né? Vou falar. Como é seu nome? Eu trabalhava na padaria, aí o patrão falou, olha, seu nome, Edival? Edival? Edivaldo. Meu Meu nome pai é falou Edival Edivaldo. Francisco. Aí falou, Vou Chico, contar quem é. então, Chico. Aí colocou, mas ficou ali só muito pouco tempo, logo eu saí, então Entendi. são 2 apelidos que não Digamos, não pegaram. E o José Carlos? Não, apelido eu nunca tive, né? Só Zé, até hoje. Não, eu vou contar a história. Eu nunca fui Zé. Eu sempre fui Carlinhos. Carlinhos, é. Carlinhos. Você vai na minha família, eu sou Carlinhos. Todo mundo. Pode perguntar para minha tia que mora. Ela fala assim, Carlinhos, minha mãe falava Carlinhos. Por quê? Porque a minha mãe queria que me chamasse Carlos Alberto e não José Carlos. Mas quando eu nasci lá em Socorro, nasceram antes de 4. Eu fui o 5º a nascer. E todos os 4 chamavam Carlos Alberto. Então ela não quis colocar Carlos Alberto. Entendi. Aí a minha madrinha falou, coloca José Carlos. Eu falei, não, José Carlos. Aí colocou José Carlos. Então minha família sempre chamou de Carlinhos. Carlinhos. Eu virei Zé quando eu entrei no colégio. Que daí eu estudei com a minha irmã. Eu e minha irmã, nós tínhamos um ano de diferença. Então eu cheguei na escola, ela já estava. Então ela chamava Carlinhos, então todo mundo chamava Carlinhos. Entendi. Aí quando nós separamos, que ela foi para um colégio, eu fui para o outro, aí eu me chamei Zé. Então eu passei a ser Zé, e sou Zé até hoje. Né? Só a família chama de Carlinhos. Há pessoas que dão risada quando eu vejo minha família chamando o Carlinhos, porque de Carlinhos eu não tenho mais nada. Ah, legal. Edivaldo, Diz aí. essa palavra que eu vou falar, você se expressa como fala, medo. O que é o medo para você? Claro, que eu acho que todos nós tivemos medo, mas hoje você tira o medo de medo. Eu acho que a palavra medo, ela faz parte da nossa vida. Sim. Né? Nosso dia a dia. Então a gente tem muitos medos. Né? Só que esses medos eles são superados porque o que te traz o medo? O medo é o desconhecido, aquilo que você não sabe, não conhece, uma estrada que você nunca andou, você vai andar com medo nela, porque você nunca passou, não conhece, é desconhecido para você, né? Então, eu, voltando aqui no que a Marli disse, né? Como é fundamental o conhecimento. Sim. Você conhecer, você procurar enriquecer, conhecer, porque isso vai te trazer, vamos dizer assim, você ser moderado na questão de medo. Né? Porque empreender hoje é um medo. Você empreender hoje
É um tremendo de um risco. O empreendedor hoje, ele corre risco arriscado, de todos os jeitos. Né? Vamos falar aqui, por exemplo, a União, o Estado e o município, ele precisa do empreendedor. Mas o empreendedor tem um medo, né? A União, do Estado e o município. Né? Então hoje é um risco, então existe o medo. Né? Agora esse medo tudo é controlado. Existe o medo por exemplo, de uma doença. A pessoa tem medo. Né? Poxa, se for diagnosticado com tal doença, é um medo. Mas aí ele, como é que ele equilibra isso? Ele equilibra isso com o conhecimento, com o crédito dele, que ele confia. Você estudar a sua doença faz com que você vá em frente e tenha medo. Sim. Então essa palavra medo ela é interessante e ela faz parte da nossa vida. No dia a dia. No dia a dia. Eu me lembro de uma história, essa questão de medo agora bem simples, assim, quando eu era garoto eu tinha muito medo do escuro. Mas até hoje eu tenho, quem não tem medo do escuro? Né? Mas quando eu era garoto era muito acentuado, né? Então, por exemplo, às vezes a gente ia num lugar escuro e a gente não queria ficar por último, né? Você queria ficar no meio. Parecia dar uma impressão que tinha alguém ou alguém ia te pegar e tal, né? Então são coisas normal, comum da vida. Devemos enfrentar. E eu diria para você, eu não posso dizer que eu não tenho medo. Eu tenho medo de muitas coisas, só que esses medos todos são, não é, vamos dizer assim, um medo aterrorizante. São condenáveis. São condenáveis, são equilibrados, né? Você concorda. São todos assim, vamos dizer, convivíveis. Não tem nada que dizer assim, Legal. poxa, eu tenho medo. Mas, Marli, falava medo para Marli. Eu tive assim, vários medos na minha vida. Eu acho que eles vão mudando à medida que a gente vai crescendo. Então, quando eu olho para a Marli quando era pequena, Sim. eu tinha medo de perder minha mãe, eu tinha medo de perder meu pai, né? São coisas, acho que até naturais, né? Eu tinha medo, às vezes, de ficar sozinha, mas são coisas que a gente vai contornando também, né? A gente vai aprendendo. E assim, uma sugestão que eu poderia dar é mais ou menos o que ele comentou também. O medo, ele está muito ligado àquilo que você não conhece. A partir do momento que você toma conhecimento, que você se percebe diante de uma situação onde você tem medo, Sim. o primeiro movimento é você dar uma olhada ao quanto que esse medo ele está te paralisando. Porque o medo, se a gente observar, ele é necessário e ele é saudável. Ele tem essa função. Por quê? Essa função é justamente de te proteger, de você cometer atos impensados, vamos colocar assim. Então, é uma maneira que a gente tem, é uma mecânica na construção do ser humano, ele fazer esse movimento que é para você fazer com que você pense duas vezes num ato que você vai, né? Você cria aquele movimento de reflexão. Agora, ele deixa de ser uma coisa saudável quando ele é paralisante. Entendi. Então, ele não deixa você tomar determinadas atitudes. Então, a minha dica... Bebe uma água. Então, a minha dica para vocês seria assim, faz uma auto-observação. Atualmente você, hoje, o que você tem medo? Eu ainda continuo tendo alguns medos, principalmente de coisas novas, né? De empreendimentos novos, né? De situações novas, isso é natural. Agora, isso não está me deixando crescer? Isso não está me deixando alavancar no meu profissional, no meu relacionamento? Isso impede de eu ser mãe, isso impede de eu dirigir, isso, sabe, assim, faz uma autorreflexão. Até onde esse medo está te paralisando? E aí, procure estudar. Estudar em que sentido? Leia a respeito disso. Por que isso está acontecendo?
Marli, eu não tenho a menor ideia de onde eu estudo, o que eu faço, como que isso funciona na minha vida. Entendi. A minha sugestão é que você procure, então, um colega, um psicoterapeuta, um psicólogo, né? Para você justamente tratar essa questão do medo. Por quê? Ele vai te ajudar a você olhar para você. Aonde vai? Como que vai esse medo? Então, às vezes, é trocar uma ideia, é falar a respeito daquilo, e o simples fato de você falar, você compreende e vence o medo. Entendi. Legal. E o José Carlos? A palavra medo. Medo. Olha, eu tenho medo do desconhecido. Isso eu tenho. E tenho medo, um medo que é meu, né? Eu tenho medo do sobrenatural. Eu não consigo conviver com o sobrenatural. O Entendeu? que seria esse sobrenatural para você? Assim, eu não consigo conviver com aquilo que eu não conheço. Por exemplo, o meu medo mesmo, eu tenho medo de, como disse o Edival, de ficar no escuro. Eu não fico no escuro. Eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo. Exatamente. Se você começar a contar essas histórias, essas Que coisas. assombração, essas coisas, você não eu consegue tenho- dormir. Não consigo dormir. Por exemplo, mas só que assim, a minha curiosidade nesse sentido é maior que o meu medo. Eu posso ter medo, mas eu vou atrás da dificuldade. Então eu assisto filmes, eu tenho medo, mas eu assisto porque eu quero saber. Entendi. Entendeu? Então eu busco conhecer. Mas assim, agora, na vida. Vai eu com nunca medo tive. mesmo, mas Vou vai. com medo. Eu tenho medo de altura. Por exemplo, esse medo é um medo que ele não paralisa. Não. Não é paralisante. Não. Não. Então é um medo normal, a gente tem medo. Então, mas assim, por exemplo, eu tenho medo de altura. Mas eu vou. Porque a minha curiosidade é maior que o meu medo. Entendi. Entendeu? Então eu enfrento os meus medos assim. Eu nunca tive medo de enfrentar isso, aquilo, aquilo, na minha vida profissional. Isso não. Entendi. A minha vida profissional eu nunca tive medo. Mas eu tenho na minha vida pessoal são essas coisas. Por exemplo, eu não gosto de ver gente morta. Entendeu? Eu não gosto. Mas não é o medo, é não gostar, né? Não, é medo. É medo? É medo. Porque depois aquilo fica na minha cabeça. Para dormir. É isso. Eu Entendi. penso, por exemplo, um medo que eu tenho. Eu não coloco o pé fora da cama. A hora que eu estou dormindo, porque eu acho que alguém vai pegar o meu pé. Não, é sério, gente. Porque todo mundo tem alguma coisa. Sim, Tem sim. isso. Então, eu não coloco o pé fora da cama. É o exemplo que eu dei de não ficar por último. Entendi. Lá, É, na é, estrada, por exemplo, Entendi. escuro, é um mato, sei lá. Você não vai ficar lá atrás. Não. Tem gente mais corajosa para isso, então fica lá. Fica O lá. que eu faço? O que eu vai no Dival lá? O que eu faço, na verdade, quando eu tenho esse medo, né? Da coisa, eu rezo. Sim. Legal. Tá certo. Eu rezo. Eu peço para Deus, então eu rezo para que tenha uma força para me ajudar a superar aquele medo. É isso que eu tenho. Tá certo. Assim, sem nós misturarmos, digamos, placa de Deus. Marli, quem é Deus para você? Uau. É. Precisamos. Um tema bem. Sim. Para mim, Deus é o nosso Pai maior mesmo, né? Eu vejo Deus como Superior. superior, como a grande fonte, a fonte criadora. E assim, na minha maneira de entender, eu vejo Deus não como o Deus, né? Sim. Vejo Deus. Então eu poderia dizer que ele tem dentro dele o feminino e o masculino, ele tem um Sim. complemento. Se Então expressa ele é o criador. E para ele ser o criador, né? Ele tem o feminino e o masculino. Então é pai e mãe, vamos dizer assim. Tá certo. Então, para mim, seria isso. E eu me considero filha de Deus. Eu tenho essa visão. Então, eu procuro assim. Tudo é Deus, né? Nós temos que. A natureza é Deus. É como eu falei, né? Dos cílios, eu fui olhando, eu falei, gente, que bênção, que coisa maravilhosa. Deus. É uma bênção de Deus, Tá entendeu? certo. Você tem a água para saciar a nossa sede, né? Você tem o dia e a noite. Você tem a lua, as estrelas, né? E tem tudo, né? Tem tudo. A gente tem tudo. Tá? Eu vejo tudo como Deus mesmo. Tá
José Carlos, Deus. Deus para mim é tudo, né? Eu acho que nada disso existiria se não fosse Ele. Primeira coisa. Então, se você vê a vida em si, ela é uma obra de Deus. Porque você já percebeu, nós somos matéria, certo? Nós somos matéria. Dentro da nossa matéria existe uma coisa muito mais importante do que essa matéria. É a alma. E a alma vem da onde? Para mim, ela vem de Deus. É a centelha divina, né? Exatamente. Então, você pensa bem o que é você. Quando morre, Ou quem seria você sem Deus? Exatamente. Você não seria nada. Seria Nada. Porque Ele é o Senhor de tudo. Tudo que você olha, é obra dele. Porque é impossível. A pessoa fala, isso veio. Não. Existe uma força maior, que eu diria que seria Deus, né? Uma força maior que criou tudo isso aqui. Isso tudo tem um sentido. E esse sentido não que veio. Grande Edivaldo, Deus para você. Deus é Deus. E para mim, Deus não há nada maior, não há nada que supera. Eu tive uma vida muito difícil, né? Sim. Na infância. Assim, se não fosse Deus, eu diria, como eu estaria, eu pergunto para mim, como eu estaria aqui hoje? Sim. Essa pergunta é bem fácil. Então, para mim, Deus é aquele que não só me criou, como tem me sustentado todos os dias da minha vida. É impossível eu estar respirando hoje, vendo, sentindo, tendo alegria, tristeza, tudo que faz parte da vida, né? Sem reconhecer que Deus é Deus e não há nada maior e melhor do que Ele. Esse é o meu conceito de Deus. Deus é tudo. Deus é tudo. Tá certo. Assim, para nós finalizarmos nosso Unicast de hoje, primeiramente agradecer a vocês por estarem aqui, terem aceito esse convite, como eu falei, um bate-papo da sua vida. Às vezes você vai expor a sua vida, ou você vai falar algo sobre você. Então, assim, começando pelo José Carlos, depois o Edivaldo, depois a Marli, cada um de vocês deixa uma palavra ou uma frase, assim, digamos, motivacional para nós, que estamos aqui nos nossos bastidores, para as pessoas que estão nos assistindo através do Instagram, né? Porque, assim, na vida hoje que nós estamos passando, e nós passamos por essa pandemia, tivemos altos e baixos, perdas, né? Muitas pessoas. Então, o que vivemos hoje? Deixa uma palavra motivacional ou uma frase, começando pelo José Carlos, agradecendo, né, pelo podcast de hoje, e encerrando a sua palavra sobre José Carlos. José Carlos, sabe, eu penso comigo assim, o que eu sou, né? Quem sou eu? Certo. Eu sou o quê? A perseverança, a força vinda da minha mãe, principalmente, que fez com que eu chegasse onde eu cheguei, sempre lutando. Eu acho assim. Então, e qual foi a base que a minha mãe nos deu? Estudo. Minha mãe nos deu estudo. Ela falou assim, ó, uma pessoa sem estudo não é nada. Então, estude, leia, persevere sempre. Entendeu? Então, assim, eu acho que uma lição que eu deixo para todo mundo é o estudo. Porque o estudo, você é ou não é inteligente. Você nasce inteligente ou não. Tá? Com mais, com menos, gênios, etc. Mas o que te dá conhecimento é o estudo. Então eu sempre falo para todo mundo, estude que você chega onde você sempre quiser. Edivaldo, uma palavra, uma frase motivacional para todos nós. Eu penso assim, eu não sei se vai ficar da minha idade, né? Sobre a brevidade da vida, né? Eu acho interessante essa questão. O nosso tempo aqui ele é bem rápido e curto. Se você for analisar a eternidade, o que nós vivemos aqui? Nada. Uma fagulha, quem sabe, né? Então, eu penso assim da vida que você tem que viver ela. Às vezes a pessoa me pergunta, porque eu já passei uma fase
já estou passando a segunda e estou entrando para a terceira, vamos dizer assim. Então a pessoa às vezes costuma me perguntar assim, e aí, você está bem, você está contente, você está feliz? Rapaz, hoje estar aqui no podcast é a maior felicidade. Eu faço isso aqui valer a pena e ser a coisa melhor que está acontecendo comigo. Entende? Então, para mim, é o máximo. Isso aqui agora, hoje é o máximo. Legal. Entendeu? Eu procuro hoje, Sim. hoje, porque isso não é sempre, nunca foi sempre assim. Claro. Né? Eu procuro viver intensamente aquele momento que eu estou vivendo. Então agora, esse momento do podcast aqui, para mim é o máximo. Então a pessoa pergunta assim, a mim, e aí, você está bem? Cara, eu nunca tive tão bem, porque se melhorar um pouquinho vai ficar ruim. Legal. E na verdade, assim, a vida é feita de momentos felizes. A vida não é inteiramente feliz. Ela é feita de momentos felizes. E você tem que aproveitar os momentos felizes que você tem. Por exemplo, hoje nós conhecendo a Maria aqui, eu tinha visto, né? Sim. Então, para mim é um prazer, uma satisfação conhecer uma Obrigada. pessoa. Né? Obrigada. Eu já conheço, mas é uma satisfação estar aqui de novo. Com a mão, as pessoas estão aí, né? Sim. Então, para mim, isso aqui é o máximo. Né? Então, o que eu poderia deixar assim, vive a vida com intensidade, faz aquele momento ser bom, faça valer a pena. Faça valer a pena. Valer a pena o quê? A vida, os olhos que você tem, você consegue sentir Tudo, sabor, né? você consegue fazer um monte de coisa. Então, faça valer a pena isso. Tá certo. Né? Então isso é o que me encoraja, me incentiva, me faz eu ver as coisas com bons olhos. Ah, mas uma coisa que não está tão boa, vamos tornar bom isso? Tá certo. Né? Então, Legal, interessante. legal, gostei. Marli? Eu, assim, esse ano de 2023, Sim. desculpa, eu tenho pensado assim em muitas coisas, né? Mas o que eu tenho trazido para a minha vida, e aí eu gostaria de convidar todos vocês, esse ano eu comecei a observar e colocar assim, uma versão melhor de mim. Interessante. Então, qual é a sua versão melhor? Sabe, se vocês puderem participar, né, dessa ideia, porque eu estou procurando essa versão melhor de mim. Então, no que eu posso fazer melhor? Então, rever aquilo que eu fiz desde um trabalho corriqueiro, como que eu posso fazer ele melhor? Como eu posso me relacionar melhor com as pessoas? Então, qual é a versão melhor da Marli? Então, a versão melhor, ela abrange tudo. Então, o pessoal aqui, né, que está aqui da técnica, então, como que ele pode fazer melhor? O som, como que ele pode fazer melhor? Né? A filmar o ângulo, colocar os testes, né? Como que eu posso fazer melhor? Então, para o próximo, como que você vai fazer melhor? Muda a posição e etc. Então, como que você pode fazer melhor? Tudo. E aí, quando eu olho para isso, cabe tudo. Cabe na minha versão como mãe, até como que eu posso dar uma bronca melhor, eu diria. O que é esse melhor, por exemplo, numa bronca? Então, eu olhar para aquele filho, para aquele companheiro de jornada ou companheira e convidar também, sabe? Poxa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, vamos ser melhores nisso? Então, como que eu posso ser melhor na administração financeira da minha vida? Sim. Como que eu posso ser melhor se eu estou fazendo a faculdade? O que eu posso estudar melhor, né? Então, como que eu posso fazer melhor? Como que eu posso me relacionar melhor? Comigo, com Deus, com a natureza e com o próximo. Tá certo. Pessoal, obrigada. eu que agradeço. Nossa, Nós agradecemos, estreante, né? essa Muito oportunidade, obrigada, né, fiquei de mostrar um feliz. pouquinho do que nós somos, né? Assim, como eu falei, o tema é você. Se você queira falar sobre o que aconteceu, o que passou, o que é você, fica à vontade. Se queira cortar algum pedaço da sua história, também à vontade. Eu não quis, digamos assim, entrar na sua vida por curiosidade de alguma coisa, mas saber sobre você. Então, eu agradeço a todos vocês por as
aceitado o convite de estarem aqui, somando hoje no Unicast, que nós tivemos outros anteriores, se Deus quiser, virão com outras pessoas também, com outros convidados. Eu quero somente agradecer a vocês, tenham todos uma boa noite mesmo, agradecer a plateia toda, né, que está nos assistindo através do Instagram. E o pessoal aqui de fundo, né, que a Marli falou, tem todo o preparo de ângulo, de vídeo, de foto. Então, obrigado a Jonas, a Raquel, o Mário, o Placina, a Rosinha, estão ali, né? E obrigado a todos vocês. Então, hoje nós estamos encerrando mais um podcast. Obrigado a todos. Valeu, obrigado. Nós que agradecemos, então, a oportunidade, né? Imagina, eu que agradeço a vocês por terem aceitado tudo esse